Olá, meus caros alunos. Hoje vamos iniciar mais uma aula de fitoterapia e plantas medicinais. Então, nessa unidade, eu vou falar sobre a introdução à fitoterapia. Primeiramente, vamos dizer o que é fitoterapia. Então, nada mais é do que um tratamento de doenças através de espécies vegetais e seus derivados. Essa ciência, ela nasceu quase com o homem, ou seja, no início da civilização. E desde a pré-história, o homem aprendeu a reconhecer as plantas úteis para a cura de doenças, e esse conhecimento ele foi transmitido primeiro por via oral, ou seja, foi repassado para os descendentes, e depois foi por escrito. Hoje, através de pesquisa das civilizações antigas, foram descobertos vários comprimidos na Mesopotâmia e em papiros egípcios que coletam dados sobre a preparação de remédios baseados em plantas, como a goma arábica ou a babosa. O conhecimento sobre as plantas e suas propriedades foi se expandindo e atingiu o seu auge nos medicamentos tradicionais chineses e hindus. As plantas medicinais, elas não são apenas tecidos vegetais, uma vez que dentro das suas células existem compostos químicos com capacidade terapêutica. Todas as civilizações usaram plantas medicinais para se curar, e essa foi a única forma terapêutica até o século XVIII. A partir do século XIX, começaram a ser isolados os primeiros princípios ativos das plantas. As técnicas de laboratório ajudaram a conhecer os princípios ativos e forneceram uma base científica que comprovaram por que algumas plantas eram tradicionalmente usadas na cura de doenças. Muitos dos medicamentos atuais são derivados de compostos de plantas medicinais. No entanto, nos últimos 30 anos, a importância terapêutica das plantas medicinais reapareceu, principalmente por uma necessidade científica ou pelo desejo mesmo da civilização de um retorno à natureza. Dessa maneira, novas análises das plantas que foram usadas tradicionalmente na cura de doenças foram iniciadas e numerosos ensaios clínicos foram iniciados para determinar sua aplicação. Hoje, existem centenas de artigos científicos comprovando a eficiência não só dos princípios ativos isolados das plantas, mas da sinergia dos princípios ativos de uma planta medicinal que agem juntos para combater um problema de saúde. Atualmente, o uso de plantas medicinais tem sido usado direta ou indiretamente. O seu uso indireto consiste no uso de plantas para se obter moléculas ativas que podem oferecer modelos químicos na síntese de novos medicamentos. É o caso da folha da digitalis, que é uma planta que produz um princípio ativo chamado digoxina e é utilizado no tratamento da insuficiência cardíaca. O uso direto consiste no que hoje conhecemos como fitoterapia, ou seja, a aplicação terapêutica de medicamentos obtidos diretamente de plantas medicinais, seja em pó ou extratos simples, mas que não são compostos isolados quimicamente. Os fitoterapêuticos são indicados para tratamento de processos leves e doenças crônicas não graves. A Organização Mundial de Saúde recomenda o uso, a forma básica de terapia para países de terceiro mundo. As plantas medicinais são drogas e, como tal, têm efeitos adversos, ou seja, têm efeitos colaterais. E se sua administração não for controlada
ou se forem aplicadas em doenças para quais não são indicadas, elas podem trazer efeitos adversos e isso pode causar mais danos do que benefícios à saúde. Assim como os medicamentos convencionais, ou seja, os farmacêuticos, os ingredientes ativos das plantas se ligam a diferentes estruturas do corpo, causando algum tipo de efeito. Embora a concentração desses princípios ativos seja geralmente baixa nas plantas, eles também podem produzir alguma toxicidade ou efeitos indesejados. No produto fitoterapêutico, vamos dizer assim, ou seja, nas plantas medicinais, há um coquetel de princípios ativos e o seu efeito vai depender da soma da ação de todos esses princípios ativos. Portanto, as plantas devem ser usadas como drogas, conhecendo os seus efeitos benéficos e as suas contraindicações também. A concentração limitada de ingredientes ativos torna os efeitos tóxicos cada vez menos frequentes do que as drogas sintéticas. E isso faz dos fitoterápicos uma boa alternativa em problemas de saúde leves, nos quais os medicamentos convencionais não são eficazes ou não são bem tolerados pelas pessoas. Também podem complementar as terapias de doenças graves e substituir as utilizadas na prevenção de condições leves, principalmente respiratórias, digestivas, genito-urinárias e dermatológicas. O principal problema enfrentado pela fitoterapia é a falta de informação sobre a utilidade das plantas medicinais e suas interações com outras drogas. Esse desconhecimento ocorre tanto no paciente quanto no profissional de saúde. Às vezes o aluno pergunta muito para a gente, mas qual dosagem eu devo utilizar de determinadas plantas? No Brasil são utilizadas centenas de plantas e ainda outras centenas de plantas têm que ser estudadas em relação aos efeitos do seu princípio ativo. E o Brasil, vamos dizer assim, ele é muito atrasado em relação à indicação da quantidade de plantas que deve ser ingerido e a quantidade por dia ou por dose. Um problema disso é a falta de informações sobre a planta medicinal em si, ou seja, qual a dose que eu devo utilizar daquela planta. A busca por alternativas terapêuticas naturais fez a população pensar que tudo que é natural é melhor e que as plantas não prejudicam tanto quanto os produtos sintéticos. Por isso, tendem a se automedicar com fitofármacos sem conhecer seus efeitos. Então, isso é um problema da nossa população em que usa as plantas medicinais sem saber se elas podem causar algum efeito adverso. Tá? Então, esses excessos eles podem causar problema. O excesso na utilização de plantas medicinais pode causar problemas graves à saúde. Outra coisa importante, o que todo usuário de plantas medicinais deveria saber para a sua correta aplicação. O uso de plantas medicinais na cura de doenças e melhoria da qualidade de vida tem feito parte da vida das pessoas desde o início da humanidade. Hoje, muitas das receitas que eram apenas de conhecimento popular têm a sua eficácia comprovada pela ciência. Na Índia e na China, o uso de plantas já faz parte da medicina por pelo menos 2000 anos. No Brasil, ainda não se tem um conhecimento razoável sobre a forma de utilização dessas plantas. A maioria dos usuários utilizam as ervas de forma incorreta ou ineficaz. O modismo ainda é uma forma de se conhecer as plantas de uso medicinal. Entretanto, essas plantas são passageiras. As matérias em revistas não científicas tornam o uso das plantas medicinais, de certa forma, até perigoso. Entretanto, algumas reportagens em televisão têm seguido um formato que deveria ser utilizado pelas revistas,
como consulta a especialistas na área. Outro problema é que quando a gente quando a gente entra na internet e pesquisa sobre plantas medicinais, a gente encontra um monte de informações e na grande maioria delas não tem a fonte dessa pesquisa. E isso é um risco muito grande para o usuário de plantas medicinais. O local e o estado onde a maioria das pessoas adquire as ervas é um outro problema, que pode até se tornar um risco para a saúde. Muitas ervas são vendidas na rua ou são expostas ao ar livre, em feiras, mercados populares, quando o correto seria que essas plantas fossem vendidas embaladas, beneficiadas e indicadas de forma adequada. Eu tive a oportunidade de presenciar plantas secas ao sol, embaladas, e serem vendidas em ruas nas cidades. O problema é que essas plantas, se não forem beneficiadas da forma correta, elas perdem o seu princípio ativo, podendo ainda sofrer contaminação por micro-organismos. Um outro problema da falta de conhecimento sobre a utilização de ervas medicinais está na forma da dosagem de uso, pois dependendo da forma como a planta é utilizada, ela pode ser eficaz ou não. Assim como a dosagem, se for baixa, pode não ter o efeito procurado, se for alta, pode causar intoxicações e efeitos adversos. Então, muitas vezes, a pessoa está com problema de saúde e usa apenas um chá, faz apenas um chá e acha que aquilo ali já vai ter um efeito benéfico para a sua saúde. Então, não é assim que funciona. Às vezes, você precisa tomar um chá daquela planta várias vezes ao dia, continuadamente por uma semana, até o problema de saúde cessar. Às vezes, a pessoa faz de forma incorreta. Por exemplo, você sabia que se você fazer um chá da planta fresca, ela não tem o mesmo efeito benéfico que um chá da planta seca? Isso porque a planta fresca ela possui um teor de água muito grande. Então, a quantidade de princípio ativo na planta fresca é pequena, se comparado com a planta seca. Eu conheci um caso em que a pessoa usou ervas compradas em raizeiro para emagrecer. Só que essa pessoa ela tomou 1 litro de garrafada com 3 tipos diferentes de ervas em apenas um dia. E tomou em torno de 10 vezes a dosagem recomendada. A consequência foi provavelmente uma alteração hormonal que causou efeito contrário. E o efeito foi um aumento de peso, mais do que o triplo do que essa pessoa tinha antes. Ainda é muito comum seguir receitas indicadas por parentes ou vizinhos, sem conhecimento das ervas, mas é um outro grande risco que pode até agravar a saúde. Como foi um caso que eu conheci do uso do suco de carambola para pacientes crônicos reais. Indicada provavelmente pela mídia, esse suco piora a situação desses pacientes, pois a carambola é rica em potássio e esse nutriente ele não é filtrado pelo rim e se torna tóxico para o organismo da pessoa. Então, um paciente renal ele piora a sua situação em vez de sentir algum efeito benéfico da utilização do suco da carambola. Um outro problema que a gente enfrenta muito é o conhecimento através dos nomes populares das plantas. E isso é até difícil da gente incutir no aluno que é importante ele conhecer a planta pelo nome científico. Tudo bem, tem que conhecer o nome popular, mas às vezes o nome popular de uma planta ele é usado para várias plantas e às vezes a gente tem várias plantas com o mesmo nome popular. Então, e isso pode acarretar em um engano que pode ser danoso para o seu paciente ou seu cliente. Então, é um caso principalmente da espinheira santa.
Então, existem outras plantas sendo comercializadas como espinheira santa e que, na verdade, não tem o mesmo efeito da espinheira santa. Um outro caso que eu lido muito, quase todo dia, é a erva cidreira. A erva cidreira, ela tem o nome científico Lipia alba. E no sul, ela é conhecida como sálvia, ela é conhecida como sálvia do sul, ela é conhecida como melissa também. Então, às vezes, fica difícil a gente trabalhar profissionalmente indicando uma planta medicinal e você trabalhar com vários nomes comuns. E isso atrapalha muito na hora da indicação. Bom, um detalhe importante em relação a isso é que deve ser feito um trabalho de educação para as plantas medicinais, porque basicamente todo mundo usa, ou usou, ou vai usar em alguma etapa da sua vida. E essa educação para as plantas medicinais deve ser incentivada na sociedade, já que é um processo de cura muito simples e que deve ser utilizado pela população. Bom, essa primeira parte dessa nossa aula, em breve a gente continua.